E aí, galera, tudo bem com vocês? Pessoal, pois é isso. Eu tô aqui pra dizer pra vocês que eu votei no Lula. Votei no Lula em 2002, votei no Lula em 2006 e me arrependi de votar no Lula. Por quê? Pelo simples fato do PT ser o responsável pelo maior escândalo de corrupção que o Brasil já viu. Isso comprovado. Isso não é algo que tem que ser investigado. Não. Comprovadamente, o PT traiu o Brasil, afundou o Brasil. E o segundo ponto é: seu filho está com fome. Você tiraria a comida do seu filho para dar para o filho do vizinho? Faz sentido isso na sua cabeça? Pois é exatamente isso que o PT fez no Brasil. Se o Brasil tivesse prosperando, se o Brasil tivesse sem problema nenhum, e aí o Brasil tendo condição de ajudar outro país, perfeito, sem problema. Mas nós estamos falando de um Brasil que tinha necessidades, que tinha dificuldades, que tinha problemas, e o Lula e o partido dele pegou o recurso brasileiro e investiu em países vizinhos para financiar o comunismo. Como eu vou votar no Lula de novo? Que futuro que eu quero deixar para o meu filho? Eu estou falando para vocês que o Bolsonaro é perfeito de maneira nenhuma. Eu não confio em homem nenhum. Mas, pesando na balança um lado e o outro, eu sendo cristão, eu defendendo a fé que eu defendo, não tem nenhuma possibilidade de eu votar no Lula. Ah, o Bolsonaro é a favor de armas. Gente, não é assim você vai numa feira e compra uma arma. É uma licença. Você precisa fazer testes, provas, ver se você tem antecedente criminal e assim por diante. E ainda assim o Bolsonaro ficou 4 anos no poder e nem mais se falou sobre armas. E vamos pensar comigo, nós fomos lá fazer o voto do desarmamento. E nós vimos pessoas de bem, pais de famílias que tinham porte à arma, entregarem suas garruchas lá na delegacia. Mas e o bandido com a ponto .40 dele? Ele foi lá levar? Se o bandido vai te assaltar, ele vai assaltar desarmado? Se alguém vier tentar alguma coisa contra a minha família, eu tenho que simplesmente deixar alguém tocar minha esposa, meu filho, e não fazer nada e não me defender? Uma coisa é você agredir alguém, outra coisa é você defender aquilo que é seu. Eu teria uma arma? Não teria uma arma, de maneira nenhuma. Mas é necessário a gente pensar nessas coisas. E se você é um esquerdista assumido, se você vive o que você quiser, amém, eu respeito sua opinião. Nós temos que nos respeitar. Mas agora o que não entra na minha cabeça é um país cristão, mais de 80% católicos, mais de 25% evangélicos. Então, se o Lula está ganhando, não é só as pessoas que não são cristãs que estão votando no Lula, não é só os nordestinos como estão acusando. Não, tem cristão votando no Lula. Tem gente aqui do estado de São Paulo, estado do Rio de Janeiro, estado de Minas votando no Lula. E eu pensei muito se eu fazia esse vídeo, sabe? De verdade, cara, mas chegou um ponto que a gente tem que se posicionar, não dá mais, não dá mais, velho. Ninguém me falou nada, eu tive contato com pessoas. Eu estive com uma família da Venezuela. A esquerda entrou na Venezuela e destruiu tudo, acabou com tudo, miséria total. Eu tenho uma família de venezuelanos que hoje nós temos amizade com eles e eles vieram conversar com a gente. Que Nicolás Maduro acabou com a Venezuela. Dificilmente você vai encontrar um país de esquerda bem-sucedido.
De início, a ideia parece maravilhosa. Ah, vamos dar aos pobres as mesmas condições que os ricos têm, beleza. Vai estudar as ideologias. Até um ponto pode ser legal, porque eu me lembro do Lula no poder em 2002, em 2006. Ele liberou o crédito para o povo. E aquele que não podia ter carro, comprou um carro. Aquele que não podia ter uma casa, comprou uma casa. Ok, perfeito. Aquele que não podia estudar, estudou. Beleza, nós entendemos isso. Eu também acho super justo o filho do pobre ter as mesmas condições do filho do rico. Eu acho isso legal pra caramba. Mas infelizmente dessa maneira não dá certo. A partir do momento que o Estado começa a adquirir muito poder, ele começa a escravizar o povo. E aí de verdade não vai ter mais rico, vai ter todo mundo na miséria. E é justamente isso que está acontecendo na Venezuela. Saiba que na Venezuela não tem mais cachorro. Sabe por quê? Porque as pessoas comeram seus cachorros. A fome tomou parte daquele lugar de tal forma que as pessoas se alimentaram de seus cachorros. E a família que eu conheço da Venezuela saiu de lá fugida porque eles falavam de Jesus. Porque estava proibido falar de Jesus. Porque o comunismo não aceita você ser cristão. E eu sei que por 4 anos a gente vai ficar numa boa, sabe por quê? Uma bancada gigantesca de direita foi eleita. Mas eu conheço as estratégias dessas pessoas. Eles vão fazer um bom governo agora nesses primeiros 4 anos para convencer você e toda a nação de que a esquerda é melhor. E no próximo mandato, o Brasil põe um presidente de esquerda, uma bancada de esquerda, e aí as consequências vão chegar. Eu sei que fazer isso que eu estou fazendo hoje é até arriscado, de verdade, é até perigoso. Mas ou a gente se posiciona, ou a gente vai ver o Brasil sendo destruído. Torna a dizer, não estou falando que o Bolsonaro é um santo, de maneira nenhuma. Ele não é. Mas pesando entre ele e o Lula, não tem como eu escolher o Lula, não tem como. Aqui eu citei 2 pontos básicos já para você parar e analisar se vale a pena votar no Lula. O PT roubou muito do Brasil, muito, muito. E o PT investiu muito dos nossos recursos em países vizinhos, sendo que o nosso país precisava. Só isso já bastava. Mas ainda tem outras coisas, regulamentação da mídia. Você não vai ter liberdade mais de expressão. Tem vídeos do Lula falando coisas absurdas, gente. Absurdas. Falando que o ladrão rouba porque quer tomar uma cervejinha. Falando que ele luta pela descriminalização da droga. Cara, eu tenho um primo viciado. Eu tenho um primo internado por causa de vício em droga. Como que eu vou votar a favor da liberação da droga? Como que eu vou votar? Sendo que eu vi umas famílias sendo destruídas justamente porque tinha um jovem viciado em droga lá naquela família. Como que eu vou votar nesse cara? Liberação de aborto, cara, pelo amor de Deus. Liberação de aborto. Cristãos, eu não quero falar nem com quem é de esquerda. Quem é de esquerda segue o que você acredita. Mas eu quero falar com os cristãos. Deus pede para nós nem nos relacionarmos sexualmente antes do casamento. Quanto mais aprovar um aborto. Cara, para pensar a seriedade disso. Eu pensei muito para fazer esse vídeo. Eu falei, meu, será que eu vou me envolver nisso dessa forma? Mas eu tô com o coração tão apertado, eu tô tão angustiado, cara. Eu não sei em que Brasil meu filho vai crescer. Porque eu vou ensinar ele a andar nos princípios cristãos. Eu não sei se não vai chegar num ponto de eu ter que me tornar um mártir
da minha vida, porque eu não vou negar Jesus. Em outros países comunistas, os cristãos correm perigo de vida. O Bolsonaro, o padre Kelman falou nos debates da Nicarágua, onde padres e freiras tiveram que sair fugidos. Cara, cada um vive o que quer, escolhe o que quer viver. Isso é liberdade. O nosso Brasil é um país laico. Ou seja, você pode adorar o que você quiser, você pode acreditar no que você quiser, mas se você é cristão, existe um princípio deixado por Deus para nós. E olhando para Lula e Bolsonaro, quem está andando mais nesse princípio? Ainda que o Bolsonaro fale de armas, torna a dizer, você arrumaria uma arma? Não arrumaria uma arma. Mesmo que liberar a arma, eu não pegaria uma arma. Mas eu tenho certeza que droga vai matar muito mais do que armar o povo. Eu tenho certeza que o aborto vai matar muito mais gente do que colocar a arma na mão de um pai de família que quer defender sua família. Cara, não faz sentido um negócio desse, não faz sentido. Eu sinceramente, eu não tô acreditando que a gente está vivendo um tempo desse no Brasil, de verdade, cara. Uma bancada de direita gigantesca foi eleita. Hoje eu estava analisando senadores, deputados, governadores no Brasil todo. Uma bancada de direita absurda foi eleita. Muito grande a bancada de direita. Muitos. Isso traz para nós uma esperança. Porque senão tudo que o Lula quisesse aprovar lá, se caso eleito presidente, ele aprovava. Mas a bancada de direita vai barrar isso. Vai segurar a onda. Só que eles vão usar de estratégia. E tem mais eleições futuras. O PT ficou 16 anos no poder, cara. 16 anos no poder. Depois não adianta mais chorar, gente. Depois não adianta mais. Então nós temos a chance de viver um Brasil diferente. Pela primeira vez, cara. Pela primeira vez. Eu tô vendo o Brasil se tornar patriota. Eu tô vendo as pessoas terem orgulho de ser brasileiro. De novo, cara. Eu sou uma figura pública, eu sou um professor. Eu sei que talvez isso que eu tô fazendo vai me trazer problema, mas ou a gente se posiciona agora, ou a gente vai chorar mais tarde. Ou a gente se posiciona agora, ou a gente vai chorar mais tarde. Muitos que eu converso e falam que não votam no Bolsonaro é porque não gosta do jeito dele. Cara, eu também não sou fã número um do Bolsonaro. Eu também não gosto do jeito dele. Eu acho ele arrogante, Mas hoje pro Brasil não tem ninguém melhor do que ele, só tem ele. Ou é ele ou é o Lula. E torna a dizer, o Lula não tem condição nenhuma de votar nesse cara. Por quê? Porque já cometeu erros gravíssimos. E os erros que ele quer cometer são piores do que os que ele já cometeu. Como eu vou pôr meu voto no Lula? Sendo cristão, defendendo a fé de Jesus. Eu até convoco o povo cristão, se você também está abismado com o que está acontecendo, cara, faça o mesmo. Quanto mais vídeos a gente postar na internet, talvez mais pessoas a gente consiga alertar. Talvez eu consiga mudar o que? Um voto que seja. Mas a gente precisa fazer algo. A gente não pode ficar de braço cruzado e vendo isso que nós estamos vendo. A gente tem um mês. Um mês para decidir o futuro do Brasil.
pelo número de cristãos que tem nesse país, fazendo uma análise, eu cheguei à conclusão de que tem muito cristão votando no Lula para ele ser eleito, cara. E eu queria entender o que é que esse cristão tá pensando. Eu queria entender de verdade. Tem uma passagem na Bíblia onde a Bíblia fala que Samuel era o governador do povo. E Samuel é um homem de Deus, é um homem que se rendia aos pés da vontade de Deus. E o povo falou: nós não queremos mais que você governe, nós queremos um rei. Então Samuel ficou triste com aquela história e foi falar com Deus. E Deus falou: Samuel, faça o que o povo tá pedindo, porque eles não só te rejeitaram, mas também me rejeitaram. E Samuel vai e fala para o povo, porque Deus falou: alerta eles de que haverá grandes consequências na escolha deles, e que quando essas consequências chegarem, não adianta eles virem chorarem para mim, porque eu não vou atender a oração deles. Você está entendendo a gravidade disso? Você está entendendo a gravidade disso? Depois de nós fazermos a nossa escolha, Deus não vai intervir nela. Se a gente optar por aquilo que vai contra os princípios de Deus, Deus não vai intervir. Não vai adiantar a gente orar, ajoelhar e chorar e clamar. Não vai adiantar, porque fomos nós que escolhemos. É isso. É isso que eu tinha para falar e eu não vou ficar com medo das consequências. Eu preciso me posicionar. Eu tenho a necessidade de me posicionar. Eu acho que se a gente pensa diferente, a gente não tem que ser inimigo. Eu acho ridículo o povo agora começar a xingar os nordestinos. Isso é ridículo, velho. Democracia é liberdade de escolha. E nós não estamos na pele dos nordestinos. Nós não sabemos o que aquele povo vive. Nós não conhecemos a realidade deles. Nós não sabemos. Então nós não temos que julgar ninguém. Mas nós temos que nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar. E torna a dizer, esse vídeo não é para quem é de esquerda, para quem é petista, para quem é de outras religiões que não são a cristã. Cada um vive o que quiser viver. Mas eu quero falar com os cristãos, aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, Filho de Deus. Essa é a nossa crença. É nisso que nós andamos, é nisso que nós acreditamos. É com esses que eu quero falar. Eu não quero falar com quem é a favor de liberar droga, é a favor de aborto, é a favor de qualquer outra coisa. Eu não quero falar com você porque você já tem a sua ideologia, você já tem aquilo que você acredita que é o melhor e eu respeito a sua opinião. Mas eu quero falar com um cristão que eu acredito que está confuso, que não está entendendo a gravidade do que está acontecendo. Foi postado um vídeo de um bruxo, um satanista, rindo da nossa cara. E hoje eu falava com Deus, Deus, o Senhor vai permitir a gente ser humilhado dessa forma? E sabe, aquilo começou a queimar no meu coração e Deus falava, se posicione. Eu só queria falar essas coisas mesmo. De verdade. E vou continuar orando pelo nosso país, orando pelo nosso atual presidente.
Se o Lula ganhar, eu vou orar pelo Lula, porque a Bíblia pede para nós orarmos pelas autoridades. Então nós temos que andar em obediência àquilo que Deus nos pede. Mas essas eleições, elas são cruciais para traçar o futuro do Brasil. Meu filho tem 7 anos de idade e eu me preocupo em que país ele vai crescer. Eu tenho sobrinhos e eu me preocupo em que país essas crianças vão crescer. De verdade. Fiquem com Deus. Analisem. Não vão pela ideia dos outros. Busca o conhecimento. A Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. Busque conhecimento. Busque conhecimento. Não vai pela cabeça dos outros. E lembre-se que eleições não é Big Brother. Não é para você votar por afinidade, é para você votar em quem você acredita que tem capacidade de governar esse país. É isso. É sobre isso. Se você me perguntar quem é mais carismático, Lula ou Bolsonaro, eu vou falar para você com toda certeza o Lula é mais carismático. Mas não é sobre carisma que a gente está falando aqui. Não é sobre simpatia. Não é sobre ir pegar a criança do pobre e dar um beijo nele, fingindo que ama. Não. Não é sobre isso. É sobre governo. É sobre liderança. É sobre defender os nossos princípios. É sobre a liberdade de eu adorar o meu Deus em paz. É sobre isso que nós estamos lutando. Então que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe sua escolha. E se você é cristão, para pensar de verdade no que está acontecendo. Para analisar de verdade o que estamos elegendo. Porque a coisa é muito séria. Come, desgraça. Vocês vão comer o pão que o Satanás amassou, certo? Que amanhã não tem para ninguém, já está decretado. Nós nos unimos durante esse tempo todo que eu tive que ficar quieto, eu tive que disfarçar, eu tive que falar de outras coisas nas redes sociais. Nós nos unimos esse tempo todo. Os terreiros de Quimbanda, os terreiros de Axé, nós as Irmandades Luciferianas do país, os segmentos satanistas, os satanistas ateístas, os satanistas gnósticos, os luciferianos ateístas, os luciferianos gnósticos, espiritualistas, nós nos unimos. O pessoal da bruxaria natural, o pessoal da Wicca, o pessoal da magia draconiana, enfim, nós nos unimos esse tempo todo. E vocês, bolsonaristas, vocês vão amanhã enfiar os 2 dedinhos que vocês fazem para digitar o 22, vocês vão enfiar os 2 do 22 no cu de uma vez. Vai dar 44 no cu de vocês amanhã. Viu? Pode pegar o 22, pode somar mais 22 e enfiar os 44 no cu. Porque vocês não vão conseguir vencer o poder e o tamanho de uma egrégora que é a nossa. Amanhã já está decretado, vocês estão arruinados. Não só vocês, mas a casa de vocês. Aqueles que dependem de vocês. Porque vocês, durante esses 4 últimos anos, apoiaram um ditador, apoiaram um facínora, apoiaram um vagabundo safado.